Esse box 404 vai ferver. Tudo bem, gente? Estamos aqui de novo nos estúdios da Box 404, recebendo meu amigo especialíssimo aqui hoje. A gente vai falar sobre segurança, sobre serviço de valet, o quanto é importante. E ele me trouxe umas histórias que, assim, eu sei lá, algumas foram comigo, inclusive, mas eu não consigo imaginar algumas coisas que ele me contou. E eu acho que é meio fora do comum. Mas como eu disse no outro episódio, a gente não acredita o que o ser humano é capaz de fazer, né? Então, quem tá aqui comigo hoje é o Ricardo Nucci. Nucci ou Nucci? Nucci, é mais bonito. Nucci. Nucci, esses dois Cs atrapalham a gente às vezes, né? Não, eu adoro. É. Ah, não sei quando a pessoa escreve com T. Quando eu falo Daniela Placo, Prato, Prado, Placo, marido da placa, gente, socorro, PLACCO, enfim, então às vezes atrapalha. Ricardo Nucci, proprietário da Conceito, uma empresa que tem um slogan que eu adoro, que é o Caminho Seguro, Do né? Caminho Seguro. Caminho Seguro, que dá mais confiança pra gente. E tá aí há quanto tempo, Ri? Bem-vindo. Ai, muito obrigado. Quanto tempo? 23 anos esse ano. Em agosto faz. Eu tô fazendo 18 esse ano, e esse é mais velho que eu. Bom, a barba, vocês veem, né? Eu não tenho um cabelo branco, dá uma olhada. Não era assim antes a barba. Zero cabelo branco. Inclusive, quando eu comecei, nem era barba, era só cavanhaque. Só cavanhaque. Agora você tá meio Papai Noel, né? Você tá com uma barba bem branca. É Papai Smurf, depende. Dá pra fazer, dá pra fazer uns bicos no final do ano. Então, né? Ô, Ri, me conta um pouco, a gente trabalha bastante junto, né? Eu sou muito fã do trabalho do Ricardo, por isso que ele tá aqui, porque a gente tem muita história junto, né? Muitas. Muita história junto, muito evento grande, e quem aguenta o tranco realmente comigo é ele sabe disso. Quando eu tenho desafio, coitado, ele fala, de novo eu, mas é você, não tem jeito. E eu acho realmente muito importante o serviço de valet, eu acho confortável, e dependendo do lugar que a gente vai fazer o casamento, é indispensável, né? E a segurança, mais ainda, né? A gente tem episódios aí, eu como advogada que sou, eu já vejo o lado sempre ruim da coisa primeiro pra gente se preparar. E a segurança é exatamente isso, né? A gente tem que estar seguro, tem que ter uma equipe para nos abarcar, para nos proteger e para nos dar suporte, caso aconteça alguma coisa de ruim, certo? Caso aconteça alguma coisa de ruim de fora para dentro da festa e eventualmente dentro da festa. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer. De um acidente até um excesso de bebida, uma briga, alguma coisa que a gente tenha que agir rapidão para não tirar o brilho da festa. É isso que eu penso, ainda, na verdade. Sem dúvida. E o trabalho bom é quando você não aparece. Eu digo que o segurança é invisível. Tem que ser. O que aconteceu? Não sei, só sei que já foi resolvido. Não, você quer uma coisa que me incomoda e que eu sei que você não faz, porque a gente já trabalha junto há muito tempo? Você tá no meio da festa, a galera dançando, buffet funcionando, bartender ali, né, fazendo drink e tal, e tem os caras aqui, ó. Cara de mal, assim, quase que inibindo o convidado a pegar uma bebida, tipo, tô te julgando, né? E assim, amigo, você não pode ficar nos arredores, né? Você não pode ficar lá fora. E eu gosto de sempre marcar um ponto, né? Então, qual que é a estratégia? Onde vocês vão ficar? Pra quando eu precisar, eu puxar, concorda? Porque é ostensivo demais o segurança dentro da festa com cara de mal. Não é balada, é casamento, é 15 anos. Exatamente. Existem perfis diferentes. Então, se a gente está num evento social, como a maioria dos que a gente faz, a presença do segurança é muito mais para quando o convidado passar por ele na entrada, ele ter certeza que ele só vai curtir a festa. Ele porque se nós sentir estamos seguro. Lá. É isso aí. Agora, lá dentro pode ser que aconteça. Agora, sim, aconteça qualquer coisa. Uma senhora caiu da cadeira, sei lá o que aconteceu, alguém bebeu demais também, mas qualquer coisa. A gente está lá para ajudar. Então é assim, a melhor posição, de preferência numa sombra, para eu ver você, mas você não me ver necessariamente. Menino, nunca tinha pensado nisso, adorei isso aí. É assim que é. E a gente fica de pretinho na sombra, a gente fica mais invisível. Exatamente, mas a gente fica invisível, porém vendo. Sim. Né? Então, não, e atento a tudo que está acontecendo. E numa festa assim, como essas que a gente faz na maioria, a gente parte da premissa de que quem está lá porque é querido. Então, entre eles, a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito, muito, muito remota. Apesar que eu já lembrei de um caso aqui que não sei não, e não estava no nosso script, mas acho que eu vou ter que Vambora, não dê nomes, por favor, e pronto, para evitar processos. Mas de maneira geral é isso. Agora, se a gente está num evento onde, uma balada, a apresentação, a postura do segurança não é de dar medo,
mas é de impor um respeito diferente. Com certeza, sim. Então, até a disposição da equipe, os maiores na frente, os menores atrás, enfim, Sim. tem todo um jogo de movimento que faz com que a pessoa que chegue entenda onde é que ela chegou. Então, se é um casamento... Que numa balada que a probabilidade de confusão talvez seja maior, ele veja que tá ostensivo e extensivo. Intensivo é a palavra. Na verdade, a palavra ostensivo, nesse caso, cabe. Né? Porque é mais intimidadora, eu diria. Pra que, mantenham a calma, porque senão o negócio vai ferver. Sim. Agora, em casamento, 15 anos mais, eu acho que tem que ser meio ostensivão, às vezes eu tenho uma história pra contar. Mas o casamento é pra manter a ordem do lugar sem aparecer, exatamente, ficar na sombra, né? Sim, sempre. E assim, ostensivo não quer dizer contato. Uhum. Quando eu falo de entender o movimento, é porque as pessoas, de maneira geral, quem sai de casa predisposto a fazer uma bobagem, ele vai fazer essa bobagem. O que eu tenho que fazer trabalhando é identificar isso o mais rápido possível. Sim. E aí, evitar. E a gente evita com postura, com ações preventivas. Mas a postura ostensiva, eu quero dizer, presente, o camarada vai olhar para mim e vai me ver. Num evento, numa balada, é muito praticado. Agora, num casamento, ele vai me enxergar como uma pessoa que está acolhendo. Uhum. Como alguém que ajuda. Entra, fica à vontade, que eu tô aqui para te ajudar. Mas você sabe que, assim, não são histórias, claro, são episódios rapidinhos, mas, assim, você tá puxando em mim algumas histórias e a gente gravou com o Adriano falando de bar e tal, falando sobre, às vezes, o convidado, a convidada que vai jogar um charme pro bartender e fica ali, jogando um charme e tal. E o bartender uma vez me chamou e falou: Dani, eu vou ter problema. Porque ela tá acompanhada e o marido tá me olhando feio e tá uma situação difícil. Então, assim, eu pus um segurança ali. Eu plantei um segurança do lado do bar, falei, fique de olho, porque pode causar tragédia que essa mulher tá se excedendo. E a gente não pode chamar a atenção da convidada. Falar, hello, se liga que você é casada, você tá dando em cima do bartender. Não tem condição. Então, assim, às vezes, tem algumas situações que a gente tem que ter um certo tato, fique por perto, fique de olho pra evitar o lelelê acontecer, pior, né? Mesmo, a gente fez um casamento, e esse eu vou citar o lugar, foi na Hípica. Um senhorzinho caiu, se machucou. E vocês carregaram ele pra mim. Porque acho que nem tinha elevador na época, olha, há muito tempo atrás. E vocês carregaram pra mim, a gente chamou o SAMU e tudo mais. Então, assim, a segurança também me deixa confortável, e isso eu falo pro cliente. Eu preciso do segurança pra me ajudar a trabalhar. Porque tem coisa que eu não consigo fazer. Eu tive um episódio que o DJ parou a pista, eu tava arrumando chinelos com a equipe, não sei o que, pra distribuir, foram 15 anos, e o DJ parou a pista e, por favor, Daniela Placa, não sei o que, me chamou. Eu falei, gente, vou receber uma homenagem, estão me chamando na pista. Cheguei lá, tinha uma menina convulsionando na pista. Abriu um clarão, ele parou imediatamente o som, e os meninos me ajudaram também. Carregou a menina, porque eu também não tinha condição física para carregar a menina, carregou a menina, levou ela para frente, e eu fiz os primeiros socorros, ela estava convulsionando, então pusemos um lencinho na boca dela, né, um guardanapo, virei de lado, fizemos os primeiros socorros ali, até chegar o pai, e no final era só não era tão grave, mas era uma fotossensibilidade dela com o Strobel. Então o Strobel, para quem tem fotossensibilidade, só que a menina caiu dura ali, começou a ter um negócio e foi muito grave. E a segurança me ajudou muito nessa hora, porque foi ágil, e eu tirei a menina da pista de dança com segurança e volta a música. Nada aconteceu aqui, entendeu? Então, essa agilidade me dá também. Sim, as pessoas muitas vezes, e a gente não pode criticar, associam a segurança a um problema. E na verdade o segurança, ele tá lá, eu nem gosto de chamar de segurança muitas vezes em festas como as que a gente faz, a palavra segurança soa até meio pesada, né? Mas ele tá lá para ajudar, dar um apoio, ele complementa, ele tá à margem, mas absolutamente disponível para entrar se for preciso, entrar para carregar alguém que caiu, entrar para ajudar a levar o bolo para a pista de dança. Quantas e quantas vezes eu levei o bolo de festa sua, eu levei o bolo. Sim. Olha, seu tamanho é o meu, criatura. Eu não tenho nem força para isso. Então, assim, tem coisa que eu preciso realmente de um apoio. A segurança é muito importante, sim, eu não abro mão. Lógico que
15 anos, que precisa de uma coisa talvez mais, né? Mais presente, ativa. Mais presente, sim. talvez um número maior, um casamento um pouco menor, mas mesmo assim, e hoje as casas de festa estão colocando em contrato, que elas exigem uma segurança mínima, e eu acho que elas estão certas. Sim, e em muitas casas, é legal você falar isso, já existe a contratação junto com a casa ou com o espaço. Sim. É ótimo, é útil, trabalhei assim por anos. Mas, mesmo assim, muitas vezes, um segurança ou um profissional de fora desse esquema vai estar muito mais preocupado com a festa em si, né, com o andamento das coisas, do que com o patrimônio. O segurança da própria casa, ele está preocupado, ele está ali para zelar pelo patrimônio do lugar. O que é importantíssimo. Estrutura arquitetural. Parede, coisa, fogo, não sei o quê. Agora, a segurança que a gente usa é completamente diferente, é suporte. Exatamente. Né? Mas voltando no valet, e o valet é extremamente importante, você teve episódios com valet que você passou apertado ou riu pra burro, né? Me conta. Teve mais recentes, teve mais antigos, porque assim, muito tempo de estrada, né? 23 anos, já vi muita coisa acontecer. Deve ter história pra burro. Já passei, já fiquei enlameado, já tomei chuva, já me molhei e sequei ao longo da festa mais de uma vez, enfim, muita coisa já aconteceu. Ainda bem que você tem cabelo bom. Tem pouco. Se fosse eu, tava lascada. E cada vez menos. A gente vai ficando velho. Mas assim, teve um casamento que foi muito legal. Num tempo em que festas em fazenda eram mais raras. A gente vai falar disso talvez, mas... Entrou na moda há pouco tempo. Exatamente. Né? 10 anos talvez. E a estrutura para o valet, em muitas delas, é realmente pífio. Zero. Mas ok, nessa era 0, 0, 0. Mas era a fazenda da família. Zero estrutura é o quê? É tipo, não tem pátio para parar o carro, é tudo piramba, buraqueira, barro. Pasto com cocô de vaca. Falando, Ave Maria. Tô falando na frente do microfone. Esterco. Cocô de vaca. Pasto sem iluminação. Treva, sabe, absolutamente inclinado. A área de desembarque ridícula. A gente abre a porta, o manobrista cai no penhasco para dama desembarcar. E enche a calça de picão, como é que chama aquilo? Eu nem lembro, mas Então, quer dizer... Carrapicho. Então, difícil. Mas, enfim, então era um casamento desse tipo. Mas era um casamento bonito. Nossa, final da tarde, o crepúsculo maravilhoso. Maravilhoso. Tava lindo o casamento. E as pessoas chegando. Até que um convidado... lá pelas tantas, chegou a cavalo. Mas ele chegou a cavalo. Mas era uma charrete? Não era o pé de pano do Pica-Pau. Era um cavalo mesmo, um cavalo. Cavalão bonito, puro sangue, grande. E ele foi o convidado, o padrinho, com o terno e o cavalo com a medalha lá, sei lá, de cavalo premiado, cavalão. Ele quis mostrar o cavalo dele. E ele foi chegando, eu tava olhando assim, tinha alguns carros na fila, e olhando, eu falei, não é possível que esse cara vai chegar de cavalo. Não é possível ter um cavalo na fila. E aí ele chegou, parou na frente do recepcionista, desmontou, é assim que fala? Desmontou, entregou a rédea pro manobrista. Do cavalo. O manobrista olhou pra mim assim, de rabo de olho, e montou no cavalo e foi embora. Perguntou. Eu fiquei estatelado, sem ação, mas eu vou fazer o que agora? O que ele ia fazer? Mas escuta, o dono do Puro Sangue também não falou, viu? Cuidado com o meu... Não, ele falou alguma caríssimo. coisa. Você toca? O manobrista. Então eles eram meio que da mesma região. Não, mas, pensa. O cavalo era mais alto que eu, assim, sei lá. Mas a galera, por exemplo, a galera era agro. Totalmente. Era um casamento onde as caminhonetes todas sujas de barro, de canavial. De casca de cana. E tem um cheiro bem peculiar também, viu? Aí mas o útil agradável, né? O pasto... Mas ninguém lavou o carro. Não é. Tem que ir pra mostrar que tem as canas. E o cavalo depois, o que foi? Levou, amarrou na árvore? Aí o cavalo foi pro estacionamento. Afinal de contas, era o meio de transporte do convidado. Mas isso é legal no final das contas, né? Porque até cavalo nós manobramos. Nós manobra tudo que aparece. Mas aí o cavalo foi lá pro estacionamento. Niki, o cavalo tava indo, o caseiro da fazenda chegou por outro lado, pegou o bicho e levou lá pro estábulo, sei lá. Então nós não ficamos com o cavalo. Mas acho que o padrinho quis fazer uma entrada triunfal. Triunfal, assim. sei lá. Né? Eu achei que o Beto Carreiro fosse chegar com o chicote e tal. Mas não chegou. Ele quis fazer a entrada triunfal. Talvez o cavalo fosse uma coisa premiada mesmo, caríssima. Mas aí a noiva chegou numa carruagem. Não é carruagem que fala, porque parece que é da Cinderela. É charrete, né? É uma charretona, uma charrete dessas 5 estrelas. Mas chicona. Cavalões, que parecia fosse rena, seria do Papai Noel, mas era cavalo. Era um casamento agro. Totalmente agro. Mas foi lindo o casamento. Mas
dentro dessas características. Porque, Dani, eu quero falar disso, estava esperando a oportunidade. Nós temos que ser coerente com a festa que a gente vai dar, com os convidados que nós vamos receber. Exato. Então, às vezes, o seu convidado, não sei lá, o cara não faz questão do manobrista. Mas, pombas, você está numa fazenda onde, se ele não desembarcar nesse lugar, ele vai ter que andar, sei lá quanto, no capim, na lama, com o carrapicho, as damas de salto, enfiando o pé na pedra, no mato, não sei o quê. Não faz sentido. Além de, na minha visão, ser falta de educação. Então, você... Eu acho que o investimento é tão pífio perto do todo. Exatamente. Né? O valor não é, o investimento não é pífio. O investimento é pequeno proporcionalmente ao valor que se gasta no casamento como um todo. Perfeitamente. Então, assim, como é que você gasta não sei quantos R$1.000 de buffet, de decoração, de não sei o quê, e faz o seu convidado andar 1 quilômetro no carrapicho, e no sereno e no frio, e se tiver chovendo, ferrou, para não falar outra coisa. E é a primeira impressão. Porque daí não dá para virar, oi, pega o valet rapidinho e faz a volta agora. Exatamente. Porque tá chovendo. Não tem equipe. Porque a pessoa, o anfitrião sonha com isso, a noiva, o noivo, enfim, as famílias, às vezes por anos. Exato. Numa produção. Sim. Né? Na pandemia, isso muito mais intensificado, esse sonho acumulado. Né? O encontro, o reencontro. E aí, então você tem uma grande produção montada da porta para dentro. Mas a festa, a recepção, não começa da porta para dentro. Começa quando a pessoa chega. A experiência começa aí. E a pessoa, exatamente. E aí você tem tudo isso maravilhoso lá dentro, mas a primeira relação que a pessoa teve com a festa foi o carrapicho. Aí, não há Cristo. Olha, homem não vai nem ver o carrapicho na calça. A mulher vai xingar até a 4ª geração da noiva e falar assim, muquirana, ele custava pôr uma nobrista, que isso aqui fica pé. Ou se não, faz o marido parar lá na porta e o homem tem que dar a volta ao mundo e voltar ele no carrapicho e tudo bem, entendeu? Que seja, exatamente. Que é outra questão legal acontece do manobrista é a segurança. Porque se a gente está num local externo, sei lá, que a recepção não é dentro de uma fazenda, mas é na rua, sei lá, um salão externo. A segurança também é legal, porque a pessoa já desembarca, já entra, ela está sendo acompanhada, não precisa ficar andando a pé pelo bairro. Olhando enfim, pelas esquinas, procurando medo, vaga, né? Porque é chato. Então é assim, a coerência é importante. Se você vai produzir uma festa cheia de detalhes, porque a festa é importante, não importa quanto a pessoa vai gastar. Sim. Agora, a coerência do que está sendo montado tem que ser muito, muito, muito considerada. Porque senão fica desproporcional. Exato, né? Exato. A pessoa está bebendo um vinho, sei lá, caríssimo, mas teve que andar 5 quarteirões na chuva para chegar. Exato, não orna. Não orna. Agora me conta uma coisa, você já teve problema com manobrista, com carro muito chique, como eu contei aqui, e que teve alguma coisa difícil que você passou? Porque assim, hoje os carros são cada dia mais tecnológicos, né? Eu vejo que param os carros no desembarque ali que o manobrista, sei lá, não sabe nem como liga o carro, né? Você teve algum episódio de algum manobrista que entrou no carro, pegou chave errada e tentou entrar no carro? Você me contou esse episódio, né? Eu já tive 2 episódios. Vou contar um do manobrista que não sabia ligar o carro, que acontece. Sim. E eu vou contar como é que eu resolvo isso. Você vai lá e liga, né? E uma mais legal de bastidor só. Mas assim, quando eu vou fazer um dimensionamento, na hora da recepção, você já deve ter reparado, mas nunca entendeu por quê. Nunca fica somente o recepcionista lá. Não, claro. Nunca fica. Fica sempre um manobrista que dirige até cavalo. Um coordenador. Geralzão. Porque se chegar o cavalo, ele vai saber montar. Se chegar o carro, sei lá que carro que é, nave espacial que veio direto de Marte, ele vai saber. Então já aconteceu, claro, do manobrista entrar no carro e saber cadê o botão, porque tem carro que é do lado esquerdo, tem carro que é do lado direito. Sim. Eu não sei, mas eu não sou manobrista. Eu passei por isso. Né? Agora, nesse momento, o manobrista desembarca imediatamente, entra o outro e pronto, resolvido. Sim. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, todos estamos expostos. Sim. Os problemas vão existir. O que vai diferenciar é como você resolve. Com qual rapidez você resolve, qual agilidade você resolve. Sim. Isso, ok. E humildade também, né? Sem dúvida. Porque chega um carro que abre assim, você não sabe mexer, é melhor perguntar pro dono. Muito melhor. Você entendeu? Falar, como é que eu abro Muito aqui, como melhor. É que fecha? Exatamente. Tem algum segredinho, tem algum truque? Porque é importante isso. Porque... E o dono do carro que chega assim, ele vai até gostar.
Ele vai Porque adorar. ele vai Porque ele vai contar, explicar tudo como é que Ele vai funciona. virar o centro das atenções. Porque tem uns carros que falam, Tem. uma asa de águia, né? Sei lá como é que chama esse carro. Sei lá também. Tem Mas tem. vários. E eu já fiz uma vez, a gente fez junto uma inauguração bacanuda de uma certa marca. Uhum. E aí, não podemos falar. Mas aí, então, os carros dessa determinada marca tinham que ficar estacionados em frente ao local. 45 Isso não estava graus. no briefing, mas eu vou contar porque surgiu aí. Mas lembrei também, lembrei. Os carros tinham que ficar ali na frente. Sim. Só que chegou um carro desses carros que, sei lá, faz carinho, abraça, corre. Um carro top. Tudo. Esse carro teve que ficar ali na frente por razões Porque era o óbvias. Master Blaster Tops lá. Só que não era da marca, né? Ah, e aí? E aí as pessoas que estavam lá por conta daquela marca começaram a sair para tirar foto desse carro em questão. Putz, mas eu não lembro disso exatamente. Daí o pessoal da... A ponto de eu ter que tirar esse carro de lá. E o dono ficou tristinho. Aí ficou, mas aí acho que ele comprou da marca lá e tudo bem. Mas acontece isso, né? muito... Tem uma briguinha de vaidade aí também. O grande barato de fazer festa é que a gente nunca sabe tudo o que vai acontecer. Exato. E aí é muito legal, porque a gente quer fazer a próxima, porque essa surpresa alimenta a gente, né? Entre outras coisas. De vez em quando um macarrão também alimenta. O macarrão também alimenta, exatamente. Mas então, a outra história é a seguinte. Era uma festa bem grande, com muitos carros no estacionamento. E aí tem carros iguais. Sim, um monte. Mesma cor, mesma marca, enfim. Uhum. E aí, pico de saída. Se é carro da moda, então, Jesus. E era. Pico de saída, quer dizer isso. Muitas pessoas saindo ao mesmo tempo. E aí, a gente está na recepção, pede via rádio o carro. Então, estacionamento, saída carro 55, saída carro 92. O manobrista foi até o tabuleiro de chave, pegou a chave, tum, um pegou uma, o outro pegou a outra. De longe, eles apertaram o botão, tutu, abriu acendeu a luzinha. Cada um entrou num carro, eles eram iguais. Mesma cor, mesma marca, igual. A chave, óbvio, igual. Entrou no carro. E aí o carro não chegava na recepção. E eu já estava ficando alucinado. Por que não? Por que não? Cadê esses carros? Cadê? Aí girou a roda e só os dois proprietários ali. Estacionamento, o que está acontecendo com o carro XY? Aí ninguém respondia. Silêncio. Aí eu falei, preocupa, quer saber? Mais ainda. Eu vou lá. Aí cheguei no estacionamento, mas eu cheguei bem na hora. Os manobristas entraram em carros trocados, pessoal, né? E aí um trancava o outro. Porque tava tentando abrir, ligar. Quer ligar, quer fazer o que for. E não liga, porque tá com a chave mestra do outro carro. E pontos longe, né? Só abre e fecha, não liga nada. E aí, ficaram nessa. O manobrista estava desesperado já com claustrofobia, querendo quebrar a vida. Até ele entender que o outro cara tava com a chave dele e ele com o do cara, demorou 5 minutos. 10. Nossa, e se fosse eu esperando o valet, eu já ia xingar até a mãe. 10 minutos. É isso, né? Acho que foi um dos recordes. Não tem paciência, porque a gente tem sono no final da festa. Eu sou velha, né? Então, sono. Quando eu sou convidada, sou primeiro embora. Não, são dois sentimentos. A ansiedade de chegar e a vontade de ir embora, de hora de descansar. Então, são momentos muito importantes. Eu tenho, tanto assunto para falar do meu trabalho. Nossa, gente, mas, olha, é muita história, né? O fato é que os manobristas se entenderam, um de externo, né? Uhum. Para, aperta, sai. É dessa chave, é desse carro. E entrega o carro. Então foi loucura total. Não, a gente sempre tem carro igual e com a mesma cor. É muito comum isso, gente. É muito porque comum. Os carros todos, claro, ficam trancados, as chaves ficam isoladas, só a gente entra na área de estacionamento, mesmo que o proprietário... Legal esse papo de bastidor, porque as pessoas não têm noção. Não tem noção. Mesmo quando o convidado vai até o próprio carro, e o carro é dele, ele pode ir quantas vezes ele quiser... Vocês acompanham, né? A gente acompanha. Então a pessoa não circula sozinha pelo estacionamento que nós estacionamos os carros. Uhum. De jeito nenhum. Porque a responsabilidade é minha, da empresa. Então, a gente cuida para que tudo dê certo, sei lá. Nossa, eu fiz um casamento numa fazenda que nem existe mais, foi tombada, aqui em Campinas não tem mais, a Pau d'Alho, lembra? E... Cheirava feijão fresquinho. Por causa do alho. Daí... Nossa, ele vai falar que eu tô parecendo um velho fazendo essas piadas. Você tá com piada de tiozão, você tá parecendo meu pai, Marcelo. Marcelo faz isso. Nesse casamento, foi engraçado, porque tinha um convidado que ia no carro e voltava. Ia no carro e voltava feliz, assim, pra festa.
E daí o segurança falou assim pra mim, Daniela, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, mas eu vou te falar que aquele fulano já foi umas 5 vezes no carro, ele tá usando droga e ele tá voltando pra festa, então fica de olho, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Não, tudo bem, não tenho nada a ver com isso, mas tem dessas também, né? Do cara me alertar, por quê? Sei lá, né? O cara foi 5 vezes lá e a droguinha tava dentro do carro e sei lá o que ele tava usando lá dentro e o segurança aqui, ó, só de zóio, mas a gente não pode fazer nada, a gente não pode interpelar, né? Esse negócio do valet me fez lembrar da história do Bem Casado. Eu já até contei isso no Instagram. Eu fiz uma série do Convidado Sem Noção e contei alguns vídeos. E esse cara especificamente, bom, de vez em quando a gente, né, montou o café na saída da festa, fica supervisionando, olhando se o Bem Casado tá bonitinho, se não dá uma rearrumada ali, fica uma na saída, uma lá embaixo. Então a gente subdivide as funções. E eu tava na saída do casamento, lá pelas 4 e tanto da manhã. Convidado, ele não conseguia, ele trançava as pernas, não conseguia andar, sozinho. Sozinho, parou na mesa de Bem Casado e começou, né? Porque quantos bolsos tem um paletó? Depende, no mínimo 4. 1, 2, 3, 4. Os no internos. Exato. No mínimo 5, né? E o bolso daqui, né, grande pra burro, né? É. E daí ele começou, né? Bêbado, começou. Aí diversão pra mim, né? Fiquei lá, não tava fazendo nada na saída, só supervisionando. 1, 2, 3, 23 ele pegou. 23 bem casados. Depois as noivas falam que eu sou exagerada, que eu falo 3 por pessoa. Um cara desse já pegou por 8 pessoas. E daí ele começou a pôr, mas lotou. E bêbado não tem um pouco do filtro, né? Não tem noção. Bom, deu 3 passos, chegou no valet. Cadê o papel do valet? Tá no bolso do paletó. Não achava. Aí ele começava a enfiar assim, ó, e não achava, começou a cair Bem Casado pra tudo quanto é lado. Começou a cair Bem Casado, eu falei, eu não sei se eu rio, se eu ajudo a criatura. Aí o segurança, a pessoa que tava esperando lá o papelzinho, agachou, começou a pegar, eu também, o que eu fiz? Eu falei, bom, vem cá, põe aqui todos os Bem Casados que você pegou. Põe. Pega o papelzinho do valet, aí ele achou o papel, aí eu devolvemos tudo nos bolsos dele pra ele poder ir embora, mas assim, a minha vontade era falar, senta, come o Bem Casado, que você tá sem condição de dirigir. Ele levou 23 Bem Casados, só que assim, ele socou em cima do papelzinho do valet, não é sair. Que carro que era o dele? Eu não tinha condição nem de falar. E mesmo nos dias de hoje, que as pessoas estão mais conscientes, esse tipo de coisa acontece, né? E a gente entrega o carro pra pessoa ir embora. Como é que você vai falar não? Exatamente, é uma coisa... É uma discussão séria isso. E às vezes tem filho junto, né? Criança. Exato, e você não tem o que... Tem uma frase que meu marido é muito sábio, e ele fala, Daniela, não se meta onde você não achar nada. Ele fala isso pra mim sempre, porque eu me enfio numas enrascadas às vezes, porque eu quero ajudar, porque eu quero tentar resolver, e às vezes não é da minha alçada. A gente, né, vou contar a história aqui do menino que tava fazendo 15 anos, e ele... Ô Ju, posso levantar? Posso? O menino entrou no 15 anos e segurando... Era você comigo até. Em 15 anos que eu até fiz o casamento da menina já. E o menino, ele andava assim, gente, juro. Ele andava assim, ó, na festa. Andava com as pernas abertas devagarzinho, meio durão. E assim, na entrada da festa de 15 anos, a gente não pode revistar por motivos legais, mas a gente não deixa entrar, você sabe disso, com mochila, né? Com coisa, porque evita de trazer álcool, droga, não sei o quê. Então, né? Eu fico longe do microfone, o meu chefe fica ali, vem pra dentro. E daí, o que acontece? A gente não pode revistar, mas pra evitar que entrem com álcool, com bebida, com droga, com não sei o quê, mesmo que seja numa festa de 15 anos, que hoje é absurdo, mas tem, a gente não revista a pessoa. Então, deixa a mochila, mas entra. E o menino andando desse jeito, que não conseguia nem andar direito. Chamei um dos seus meninos, falei, vem cá, fica do meu lado. Fica de olho nesse menino que ele tá esquisito, ele tá com um negócio dentro da calça. Eu não sei se ele, de repente, tá com alguma doença, fez uma cirurgia, a gente não sabe. Tem que ter uma delicadeza também pra interpelar a pessoa. Falei, fica de olho. O segurança começou a ficar meio perto dele, tipo, o menino ia pra lá, o segurança ia pra lá, o menino ia pra cá, pra entender se ele ia tirar o coelhinho da cartola ali, alguma coisa, né? Se ele entrava no banheiro, enfim.
Ele viu o segurança por perto, ele sentou no sofá e não levantava mais. Daí o segurança falou, Dani, agora eu inibi de vez, ele vai ficar no sofá a noite inteira, porque alguma coisa ele tem nessa calça. Daí eu cheguei pro menino e falei, ó, você presta bem que você vai responder pra tia aqui, mas o que você tem dentro da calça? E ele falou, ah, tia, eu tenho uma lata de tinta que a minha mãe pediu pra comprar. Lata de tinta, a mãe pediu pra comprar. Aí conta aí a sua ingenuidade agora. 10 horas da noite, no aniversário de 15 anos, passa ali na loja de tinta e traz uma tinta preta pra mim. Enfim. Aí eu falei, ô meu filho, faz o seguinte, me entrega essa lata de tinta, eu guardo pra você, no final da festa você pega comigo de novo, você leva pra casa. Aí eu cheguei pro seu segurança, que era o Nando na época, eu falei, Nando, olha que horror, o menino vai pichar a cidade inteira, eles compram tinta, vândalo, o que ele vai fazer com essa tinta, meu Deus do céu, a mãe dele acha que ele tá na festa, ele tá pichando a cidade. O Nando chegou pra mim, Daniela, como santa, né? Isso aqui é tinta esmalte. Eles cheiram tinta esmalte, aspiram, sei lá eu, que dá um barato, tipo cola, né, sei lá. Gente, eu sou tão careta pra droga que eu tenho que ter pra mim, glossário, foto, eu não sei o que é o que. E daí eu fiquei horrorizada, porque eu falei, meu, não acredito, o menino com uma lata de 1 litro, sabe aquelas latinhas? É pesada pra burro, dentro da calça. Falei, ainda vai causar um negócio futuro no menino, é perigoso. E, pô, dentro da calça. E daí ele falou, ah, tá bom, tia, guarda pra mim. Aí depois, no final da festa, óbvio, eu não posso falar, essa tinta eu não vou te dar, porque você vai... Entendeu? Não tem nada a ver com isso. E eu entreguei a tinta pra ele a hora que ele foi embora. Então, assim, o que ele faria com essa tinta eu já não sei. Se ele ia pichar realmente, se ele ia cheirar, mas assim, a mãe devia estar em casa, achando que ele tá dormindo no amiguinho, que ele foi numa festa de 15. Só que assim, o que eu posso fazer nessa hora? Né? E são episódios que a gente conta com a ajuda do segurança. Sim. Porque ele entrou no toalete, o segurança foi junto, esperou ele tirar a latinha de dentro da calça dele. O segurança olha pra mim de vez em quando os toaletes na festa, porque eles levam a garrafinha do corote e a pitica, né? Custa R$4, né? Então eles põem dentro da calça e vum, vai pro banheiro, toma tudo e joga no lixo. E o objetivo deles é só um, não é sentir sabor. Não, e a gente fica aqui, ó. Entrou um no banheiro. Esse aí entrou 3 vezes no banheiro, vai atrás. Finge de morto, segurança entra, já lava a mão 800 vezes na noite, né? Porque lava a mão, fica por ali pra entender. E pra gente tentar proteger o cliente. Porque a responsabilidade civil e criminal ali é do dono da festa, porque o adolescente entra na sua festa, na festa da sua filha, sai bêbado, acontece alguma coisa grave, foi dentro da sua festa. Então, é muito grave isso. Então, a gente tenta gerir dessa maneira, né? Mas a questão da tinta, eu não tinha atinado que era pra isso. Eu fiquei horrorizada. E eu achando que ia pichar. Pichar é o de menos, né, minha gente? Pichar é nada perto do cheirar esmalte. Mas a gente observa, a gente compartilha de tantos momentos legais com as pessoas. Sim. Né? Às vezes eu fico me perguntando, olhando para trás, né? Lembrando de tantas coisas que já foram feitas, tantas experiências, enfim. O que será que faz a gente gostar tanto de fazer o que a gente faz? Porque a gente fica esgotado. Quantas horas trabalhando? Quantas horas? Nem fale. Né? Quer dizer, porque a festa, ela não começa para nós no mesmo momento que começa para os convidados. E também não termina. Começa muito antes e acaba muito depois. E nós estamos lá. Mas a gente gosta. Mas eu acho que uma das coisas que fazem a gente gostar, ou uma das coisas que faz a gente gostar, é estar perto de gente feliz. Sabe? Confraternizando, é uma energia boa, festejando. Você olha, vê sorriso. Você olha, vê pessoas emocionadas olhando umas para as outras. Eu lembro quando... A gente capta momentos que às vezes ninguém percebe. Ninguém percebe. E a gente tá lá, e às vezes é sem querer, mas a gente tá muito mais sujeito a isso, porque o nosso trabalho é observar, para que as coisas estejam em ordem. Sim, o tempo todo. Mas, por exemplo, muitas e muitas vezes eu participei observando, claro, do momento da abertura da mesa de doces. Por exemplo. É a porta das Casas Bahia do Magazine Luiza, quando faz aquela promoção. Além disso... É um momento muito legal da reação das pessoas comendo. Ou porque gostaram ou porque não gostaram, não importa. Mas é muito legal ver
A pessoa morde. Quando gosta, quando não gosta. E você tá vendo isso, né? E ela discretamente deixando o doce. Deixa o doce mordido na mesa. Mas é muito engraçado. E às vezes a pessoa vê que você viu. Com certeza. Aí você aqui, ó, não, disfarça, né? Vai ali. Essas coisas são muito legais, né? Quando vai começar a cerimônia, por exemplo, como eu já vi, sei lá, quantas noivas entrando, né? Quantas será? Nossa Senhora, tem que fazer esse levantamento. Mas que é muito emocionante ver a troca de olhar dos noivos. Sim. Muito bacana. Mas a hora que o pai entrega a filha pro noivo. Então, às vezes eu penso que passa na cabeça do pai, né? Tipo, seu desgraçado, não leva minha menininha. Algumas vezes isso. Tipo isso. Outras né? Ele tá fazendo contra a vontade, tá na cara. E outras ele tá emocionado, como se ele estivesse ganhando um filho também. Não, e de missão cumprida, né? E de missão cumprida. É muito legal acompanhar isso. A gente, pra gostar há tanto tempo de fazer isso, de alguma maneira tem que se envolver. Porque senão... É inevitável. Exatamente. É inevitável. Eu acho assim que noiva é sempre noiva, ok. E a gente vê tantas noivas, né? E as pessoas falam pra mim, nossa, Dani, você tá acostumado, não sei que você aguenta noiva. Nossa, noiva é tudo igual, você não aguenta mais ver noiva. Gente, mas é uma coisa tão diferente. E eu vou mal comparar, mas sabe quando o pai tem um monte de filho e fala, nossa, a gente ama todo mundo igual? As minhas noivas eu sou assim, eu me envolvo tudo igual, eu gosto tudo igual e eu me emociono igual. Eu tive um caso de uma noiva que eu ajudei no processo antes do casamento. Ela não era registrada pelo pai e assim, pouco tempo antes do casamento ela falou, Dani, eu tô tão triste porque eu queria ter o nome do meu pai no documento e não sei o quê, e daí a gente fez acontecer, assim, sabe? Porque o padrasto dela chegou a adotá-la. E ela não tinha realmente o nome de pai só no documento. Mas ela tinha um padrasto muito amoroso, maravilhoso, o pai dela realmente, assim, um cara excepcional. E ela falou, poxa, eu tô casando, vou mudar meu nome pra casada e eu não tenho o nome do meu pai. Eu falei, mas menina, nada com advogado de família não resolva. Bora, vamos fazer. Você conhece alguém? Eu falei, vai agora. Então, assim, eu indiquei um advogado, ela procurou, e ela se casou já com o nome do pai no nome dela, assim, alterou o registro, foi muito emocionante, assim, ela ficou muito grata, foi muito emocionante, porque ela falar pro pai dela de criação que ela queria muito o nome dele ali no documento, e para ele foi um êxtase também. Então, assim, e eu participei de tudo isso, ela é minha amiga até hoje. O legal dessa história é que elas ficam na nossa vida, né? Ficam na nossa vida. Essa menina que eu fiz os 15 anos, do menino da lata de tinta, e depois eu fiz o casamento, antes dela entrar, ela tava com o pai ali, e ela falou, me dá um beijo. Eu falei pro pai dela, dá um beijinho na testa, por conta da maquiagem. Ela falou, não, quero o seu, eu quero a sua bênção. Olha isso. Gente, eu não sabia se eu beijava, se eu chorava, se eu abria a porta. Eu fiquei numa... Sabe uma coisa? Porque a gente passa... São gerações. Eu vi a menina que fazia 15 anos. Depois, quando ela me procurou pra casar, eu falei, você não vai casar, né? Você tem 18 anos. Eu falei, Daniel, eu tenho 27. Eu, para! Não! Então você fez 15 com 20. Não é possível, porque passa muito rápido. E a gente vai participando. E hoje ela é mãe. E a gente interage no Instagram com foto. Então isso é muito legal, de participar da vida das pessoas, né? Você me contou uma história que você faltava muito na faculdade para trabalhar de sexta-feira, né? Não, essa aí foi bárbara. Eu sou engenheiro, né, formado. E aí depois a gente fala disso também, do porquê que eu sou engenheiro. Mas eu tinha uma aula específica. Toda sexta-feira eram as 2 últimas aulas depois do intervalo. Ou seja... Dia de evento. Dia de evento. À noite. Numa época que, a gente tinha evento... À noite. Nossa, era sexta e sábado. Hoje em dia as pessoas insistem só no sábado, mas é muito legal sexta-feira. Sim. Antes, as sextas-feiras eram muito mais exploradas. Sim. Mas enfim, era as 2 últimas aulas depois do intervalo de sexta-feira. Aula importante, que eu não assistia.
Eu não assistia, eu faltava. Tava sempre trabalhando. Às vezes dava tempo de ir lá assinar a lista e ir embora, às vezes não. Enfim, eu ia estourar em falta. Aí eu criei coragem, reuni todos os meus argumentos. Faz tempo. Fui falar com a professora. Fui falar com a professora. E aí eu comecei a contar o caos. Professora, acontece o seguinte. Eu tenho uma empresa. Eu trabalho em casamentos, assim, assado, tal, blá, blá, blá. No dia da prova, eu vou ter um evento muito importante. E comecei a contar a história. Ela olhava pra mim com uma cara de blá, 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 blá. E aí, eu citei o nome do assessor na ocasião. Falei, a festa, inclusive, é com fulano de tal. Nessa hora, o olho dela brilhou assim. E ele que fez meu casamento. Falei, nossa... Legal, ela falou, será que foi você que fez meu casamento? Eu falei, muito provável, porque era sempre eu. Sempre eu. Ou seja, ela me deu presença o semestre inteiro e falou, venha fazer a prova pelo menos. Eu falei, mas professora, o evento é no dia da prova. Eu fiz a prova no período da manhã. Ah, que joia, gente. Mas fiz a prova. Sorte que eu tenho muitos amigos, né? Nutria pessoas legais na faculdade e tudo mais. A Neiriane, minha mulher, ela era a pessoa mais nerd da PUC. A Neire é engenheira, né? Engenheira. E aí eu não copiava nada, porque a Neire copiava até o respiro da professora. Ah, tossiu 3 vezes. Então o que eu precisava era só de um xerox. Antigo, gente. Fotocópia. Ai, meu Deus. Mas enfim, aí eu fui lá, fiz a prova e deu tudo certo. Mas olha só como o mundo acaba que também, os caminhos se cruzam, né? Porque muitas vezes, Dani, a noiva, o anfitrião, enfim, nem sabe muitas vezes, que eu sou eu. Sim. Mas nem tem que saber, porque a Conceito não sou eu. A Conceito é um grupo, um time que compartilha dos mesmos ideais. Aqueles que não compartilham, eu faço entender, para daí compartilhar. Então... E outra, o serviço bem feito, é o que eu falo para minhas noivas, o serviço bem feito, o cerimonial, né, que chamam aqui no interior, a equipe de assessoria que está lá no dia fazendo acontecer, se ela não é percebida, é porque ela tá fazendo o trabalho dela, ela tá gerenciando, tá tudo funcionando e não tem correria, não tem microfoninho da Madonna, não tem nada, a gente é discreto no máximo, porque não é pra sair correndo, não é pra gritar, não é pra aparecer. Não é para aparecer e faz tudo funcionar. Então é essa sempre a proposta, né, de ser discreto e como as relações ao longo de tantos anos, e a gente está em Campinas, que é uma cidade grande, mas que parece uma vila de 1000 pessoas, sim, que todo mundo se conhece, todo mundo se esbarra, nos traz essas coisas, né? De recomeços, de reencontros o tempo todo. Eu faço casamento de família. Ontem mesmo, eu tive uma reunião com uma noiva, eu fiz o casamento de uma prima distante dela, e foi por indicação, mas a mãe dela, que estava junto com a gente no café ontem, não lembrava de mim. Ela falou, Dani, eu fui no casamento da minha prima, só que eu não lembrava de você. Quando você apontou aqui no café, eu lembrei de você. Eu lembrei da sua força, de você falando com a gente, sempre muito firme. Eu falei, brava, né? Ela, não, você não foi brava, você foi firme. Que eu tenho uma fama de brava pra burro. Mas ela falou assim, eu lembro de você falando firme, de nos orientando, de fazendo as fotos. Olha que legal, que marcou. Mas no dia não foi uma coisa que, nossa, o cerimonial, não é nada disso, porque não é pra aparecer. Né? A gente trabalha em bastidor, porque quem tem que aparecer são os noivos, são a família, né? A debutante. É que eu insisto, sempre insisti. O conjunto faz acontecer. Sim, sim. Porque por isso eu falo da coerência, falei lá no começo. Se eu faço o meu trabalho, é assim, é igual a orquestra, vai. Então tem lá, chega uma hora que tem um solo. Por exemplo, sei lá, tá tocando Pink Floyd. Quem solou? Você não sabe. Você não sabe quem solou. Só sei que tava lindo. Pronto. Só sei que tava lindo. Porque a banda tava perfeita, a luz tava bacana, a equalização tava legal, sabe? O serviço tava bom. A bebida, é um time, né? É um time como um todo, né? Tudo conspirou a favor. Começou comigo lá fora, vai terminar comigo lá fora. Sim. Mas dentro também não adianta nada a gente trazer lords ingleses para fazer o receptivo. Se ele tropeçar, se a pessoa entrar no carro e bater o joelho no painel porque o manobrista puxou o banco. Exatamente. Ou cair simplesmente porque o manobrista levou o banco lá para trás. Pequenos detalhes, todos os setores têm. Né? E ainda assim,
esses detalhes são considerados para o andamento ser bom, não para eu me sobressair. Exato. Eu, Ricardo, não. Então, assim, o seu trabalho é reger a orquestra. Gerenciar. E é o que eu falo às vezes para algumas noivas. Maestrar mesmo, né? O Daniel do Eu Quero vai me matar, mas durante é isso aí. a festa, né? Porque Exato. tudo que foi feito antes e tudo que será feito depois, muitas pessoas não sabem, mas nunca uma festa é só festa. Começa e termina naquele dia, né? De jeito nenhum. É um ano e meio de trabalho pras famílias. antes. Por isso que todos os fornecedores envolvidos numa festa têm que entender o que a pessoa quer. Porque o que a pessoa quer ou precisa não é o que é mais confortável para mim ou para você ou para qualquer um. A gente precisa se moldar, entender isso. Dani, as soluções que eu tinha para problemas 23 anos atrás são diferentes das soluções de hoje. Não, o mundo é diferente, né? E se eu ficar parado lá, porque assim, quando eu comecei, tinham pessoas de muitos anos de estrada. Essas pessoas de estrada resolveram parar, sei lá, ou foram engolidas. Por mim e por outros que chegaram. Sim, tem sangue novo, tem reciclagem, tem mundo gira, gente. E se eu não tomar cuidado, acontece comigo também. Sim. Claro que acontece comigo. Sim, essa atualização é importante, né? Porque quando a gente começa, a gente faz coisas que a gente não faria depois de velho. Sim. Como por dar tempo de falar da história da fazenda? Claro, me conta. Essa história é a seguinte. Topa todas no começo da carreira, quer fazer tudo. É bem característico de quem está começando. Sempre com responsabilidade, óbvio, mas eu não tinha maturidade naquele momento para entender que era tudo, menos responsável. Mas foi assim. Que eu ia me lascar, né? Nossa, a família tinha 2 fazendas vizinhas. A igrejinha que tinha as missas e tudo mais era em uma fazenda e onde seria a cerimônia. E a festa seria na fazenda vizinha. Do lado. Havia plantadores de cana e tal, então havia um atalho ligando as 2 fazendas por dentro. No meio do canavial. No meio do canavial. Então o que aconteceu? Qual que era o plano? A gente faz o receptivo com manobristas na igreja e faz o receptivo de manobristas na festa. Então a pessoa chegava, a manobrista pegava o carro, ela ia pra cerimônia. Sim. Acabou a cerimônia, ela pegava o carro dela com o manobrista, ia dava a volta, ia pra outra fazenda e você recebia de novo o carro. Exatamente. Você estava em 2 lugares, é isso? É isso, exatamente. Estava em 2 lugares. Equipe grande, então. Equipe grande, só que não. Peronomútil. Porque qual era o plano? E foi feito um levantamento ultra sofisticado. A gente acha que a gente voa às vezes. Sim, não sem voa. dúvida. Ultra sofisticado, porque eu cronometrei o trajeto dos carros desde a fazenda, da cerimônia até a fazenda da festa. Cronometrei, simulei, fiz várias estatísticas a respeito disso. Para ver quanto tempo eles iam demorar para dirigir até a festa, para dar tempo de você sair da igreja e ir para a festa, para receber os carros. Porque você tinha que estar antes deles. É isso, né? Isso, na festa. Porque o plano era a mesma equipe que entrega o carro na igreja receber os carros no salão. Que ótimo, a mesma equipe nos 2 lugares, a mesma maravilhoso. Equipe, numa combosa, no meio do canavial. Com as forgas de Kombi assim, ó, no meio do canavial. Cheio de cara dentro. Cheio de cara dentro, se escorando para não chegar cheio de calo, batendo a cabeça na Kombi. Então o plano era esse. A gente faz a chegada. Senhores, eu fazendo a palestra. Senhores, tá tudo calculado. Nós vamos fazer a chegada, os carros vão começar a sair, nós vamos entregar. Loucura total, porque todo mundo vai sair da igreja assim que acabar a cerimônia. Entrega os carros correndo, pula na Kombi. Quando a gente tiver entregue o 20º carro, parte da equipe sai na Kombi e vai receber esses carros lá, porque o trajeto dos carros é de 20 minutos e o nosso pelo atalho é de 5. Então vai dar tempo. Deu tempo. Você tá com folga de 15, se for ver a conta na matemática. Não, o primeiro ia chegar, né, em 20. Deu tempo, deu tudo certo. Mas deu tudo certo quando não aconteceu nada com a Kombi no caminho. Senão ia ser na perna ali. Então hoje eu faria? Claro que não. Não. Precisa de 2 equipes, são 2 serviços. Uma na igreja, outra no salão, pelo amor de Deus. São 2 serviços completos. A única diferença é que o tempo, o intervalo entre a chegada e a saída é muito curto. E o outro não. Mas são 2 serviços completos, com todos os detalhes que um serviço tem. E eu quis fazer com a mesma equipe. Eu quis e fiz.
Eu me gabei por anos. Eu conto esse caso, eu tô orgulhoso, mas errado, é errado. Não, mas escuta, mas o errado precisa acontecer pra gente aprender e ter bagagem, que não é à toa que as pessoas nos contratam pela bagagem, que a gente tem experiência e tudo, porque a gente conta causos engraçados aqui e tal, mas que tudo, nada tirou o brilho da festa. Foi tudo a gente que se lascou no bastidor, mas nenhuma festa foi eu só não pude prejudicada. Aparecer, na festa eu não apareci porque um carro atolou na saída da igreja, a verdade, era um Honda Civic prata. Nossa senhora, Marco. E eu precisei desatolar ele. E a lama... Ficou de lama até a orelha. Mas deu tudo certo. O legal disso tudo são os causos. A gente vai acumulando experiências, a gente não tá preparado para todos os imprevistos. Mas a gente já passou por muitos Não, que Ricardo, eram imprevistos e não são mais. Não, e eu tô lembrando aqui que eu também já fui motorista de lotação, porque eu tinha um carro, cabia 8 pessoas, 7 pessoas, né? Era uma Freeman, uma grandona, fazia um ônibus. E eu trabalhei numa fazenda uma vez que não entrava ônibus. E os noivos... Fazenda, pessoal, fazenda é sempre um desafio. Não, fazenda é um desafio, a gente tem que se atentar para todos os detalhes, todos os cuidados para tudo acontecer da maneira que tem que acontecer, porque é mágico, é maravilhoso, mas cada uma tem a sua particularidade. E no final da festa, o que aconteceu? Os noivos, para serem mais práticos e talvez mais econômicos, pegaram um ônibus. Chegou 40 pessoas de uma vez, o ônibus parou na beira da estrada e a galera subindo a pé. Casamento em fazenda, 4 horas da tarde, o sol aqui no coco, um calor da caceta, todo mundo suando, mulherada. E eu ali, de onde essas pessoas vêm vindo, né? Porque eu não tinha entendido que o ônibus tinha parado ali. Aliás, eu nem sabia desse ônibus, porque jurei por Deus que não ia entrar ônibus na fazenda. Eles entenderam perfeitamente. E não entrou. E contratou, escondido de mim. Bom, e daí a galera subindo, suada, a mulherada xingando até a mãe. E falei, gente, o que tá acontecendo? Não, Daniela, o ônibus deixou a gente na beira da estrada. Eu, gente... O que eu fiz no final da festa, porque daí a galera já tinha subido toda no começo. No final da festa, era um breu para descer da fazenda até, que tem o limbo, né, até a entrada da fazenda, e a estrada é um caminho, sei lá, na escuro, breu. E a estrada, breu idem, porque não tem poste de luz na estrada, autoestrada. Eu comecei a fazer transfer. Eu peguei meu carro, 7 lugares, tirando eu pegava mais 6. Pegava 6, via quem tava mais ou menos bêbado, pra não vomitar no meu carro. Quem vai de ônibus? Pum, tá aí. Eu descia, deixava na beira da estrada, na boca do ônibus, voltava. Pegava mais 6, voltava. Assim. Porque, você entendeu o negócio? E o manobrista não tinha como fazer isso com carro alheio. O que eu fiz? Claro. Fui eu mesma, com o meu carro, tentar resolver um pouco da senhorinhas, mulheres com salto, criança, poxa. Então, assim, passamos o perrengue? Passamos. Adiantou falar com a noiva? Não, porque eu fiz o meu papel de orientar. Mesmo assim, às vezes, a nossa orientação não é seguida. E aí que, né, vai a minha conversa de sempre. Ouçam a sua assessora, pelo amor de Deus, escolham bem a sua assessora, porque o que ela te fala é pro seu bem. Ou pelo menos era pra ser, né? Que a gente parte do princípio que as assessoras querem o bem da noiva, que são transparentes e querem, né? Eu quero que o evento funcione. Então, eu fui valet um dia também. Não, e assim, né? E a minha equipe chora de rir comigo. Vai falar, Daniela de Deus, não se mete. Eu falo, mãe, meu, olha ali, criança pequena, mãe com criança de colo, com bolsa de fralda, como é que faz? O não se mete é o jeito mais fácil de não se expor ou se comprometer se alguma coisa deu errado. Às vezes a gente se arrisca demais. Exatamente, sim, aquela história. Sim. Mas ainda assim é iminente nosso dar um passo para resolver. A gente às vezes assume a bronca do risco, mas resolve aquela questão. Até porque depois a repercussão, porque assim, a melhor propaganda que a gente tem é a execução propriamente dita. A prova social. Então é você falar que eu sou bom. Só que se eu chegar lá e for ruim, você se comprometeu. Sim. Então, como assessora, sim. Então, sim. Se eventualmente o manobrista não está achando... Por mais que não seja minha culpa, claro, eu endossei, né? Exatamente. Aquela indicação. É importante dizer então, isso. Se o manobrista não está sabendo onde liga o carro, você vai dar um jeito de achar. Eu vou lá me meter no botão. Eu contei também o casamento. Eu tava fazendo um casamento em... Gente, o pai da menina, um Galaxy antigo.
maravilhoso, restaurou. Não, eu preciso mandar um beijo pra ela, vou falar o nome dela. Verônica, olha, porque eu contei isso e eu falei o nome dela, inclusive no Instagram, porque era um carro antigo, um Galaxy bonitão, branco, ele restaurou pro casamento da Verônica. Lindo carro, não sei o quê. E daí casou na igreja matriz lá e deixou o carro ligado, todo mundo saiu, a gente foi tirar foto na praça da igreja. Tirando foto na praça da igreja e o carro funcionando. Eu falei pro pai dela, posso desligar o carro enquanto a gente faz as fotos? Vai demorar um pouco. Eu achando que o carro beberrão, vai acabar a gasolina, vou ficar a pé, vou ter que empurrar. Já fui ali além, né? Imagina empurrar um Galaxy. Não, escuta. Nossa. E eu ali, que é lata pura, né? Então. É antigo, é pesado. Daí, eu falei, Ricardo, posso fechar o carro? Pode desligar, Daniel. Fui lá, desliguei, virei a chave no tambor lá, você puxou a chave e o tambor saiu na minha mão. Eu tive uma sensação de morte na hora, que a minha perna não ficava parada. E eu aqui, ó. Eu pego o tambor, tento pôr de novo, a chave não sai, vai que eu quebro mais alguma coisa. Eu fiquei desesperada. Cheguei pro Dr. Ricardo, o carro desligado, graças a Deus, ainda bem que não tava engatado nem nada, né? Dr. Ricardo, aconteceu um pequeno problema. Eu tô com o negócio aqui na mão. Ele, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, não tava encaixado direito isso aqui. Quem restaurou errado. Porque desligar um carro era só fazer o clique, né, cacete? Nessa hora o cara tava com pressa. Não, exato. E daí o Dr. Ricardo, super educado, gente. Pensa num pai educado que me acalmou. Ele falou, fique tranquila. Inclusive o meu motorista tá aí, tipo, sua anta, você não devia ter desligado. Pede pro motorista, que ele tá aqui pra isso, né? E daí, eu vou pedir pra ele cuida disso, fica tranquilo. Eu falei, Dr. Ricardo, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Eu errei, quebrou, não sei o que, eu pago. Era uma hora que assim, e a gente já tinha até acabado as fotos, mas eu tava ali preocupada com ele, né? Ele, esquenta a cabeça, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. O motorista dele já encaixou o treco, já ligou de novo, foram embora com o carro, mas assim. E depois a Verônica falou, você não sabe, ele foi um lorde na hora com você, mas xingou até a terceira geração internamente, porque é o carro bebezinho dele. E quando eu contei essa história depois pro Marcelo, o Marcelo falou, mania de se enfiar na vida dos... Para de se meter! Onde eu... que você tinha que tentar ajudar? Eu falei, pois é, mas a gente se coloca no lugar do outro. Então, em algumas situações hoje, eu não faço mais isso. Exatamente. Eu não me meto mais. Falo, viu, quem pode desligar o carro, taranã. Vai você mesmo. Olha, eu prefiro não. Entendeu? Que nem madrinha que me larga a bolsa. Posso deixar bolsa, celular, não sei o que com você? Olha, eu não tenho lugar para guardar, trancado, pode sumir. É complicado isso, é muita responsa, né? Mas enfim, o resumo de tudo isso é que apesar de tudo que a gente passa e de todos os perrengues, que a gente faz com amor. Sempre. Que eu larguei a minha profissão e você também, você engenheiro, desculpa os engenheiros, mas chato perto de evento. Ser engenheiro é chato perto de evento. O evento é muito mais animado. Então, a gente largou as nossas profissões. Engenharia é linda e está em tudo. Não, eu entendo isso, todo o meu respeito pela engenharia, mas eu tô falando que exercer o negócio perto de evento é sem graça. Porque evento é muito mais animado. Sim. Te traz muito mais aventura, né? Mas ainda assim, os princípios matemáticos são muito aplicados. Com certeza. Porque as coisas só dão certo, é assim, as pessoas sonham. E isso é muito legal, porque é por isso que a gente trabalha. Sim. Mas a gente trabalha com o sonho, mas a gente não usa o sonho para fazer nada. A gente usa a razão. Sim. E aí dá certo por causa disso. Então a gente trabalha com o sonho, daí o amor. Mas a razão, se não tiver em equilíbrio, vai ficar capenga. Não, é o amor para lidar com o cliente e entender o que ele está vivendo. E a razão para executar. Mas é a razão para executar. Não tem jeito. E aí o equilíbrio faz a gente... Não dá para ficar fofinha 100% do tempo. Não, é impossível. E as pessoas falam às vezes, nossa, você tem uma cara de brava. Não é, que quando eu não tô sorrindo, eu tenho uma cara de brava. Mas assim, não é essa questão. Não dá pra... Ainda bem que você é sorridente, né? Não é, sou sorridente. E eu, então? Meu Deus. Meu Deus, eu tinha medo de você, nem me fale. Bravo, Pabu. Mas eu sou bonzinho. O que a gente tem que fazer é entender que sorrindo a gente relaxa o ombro. Sim. Demorou um tempão para eu entender. Porque quando eu ia para um trabalho,
Eu colocava lá meu terno e parecia que eu tava vestindo a capa do Super-Homem. A capa do Batman. Eu Invencível. vou resolver agora, ninguém me segura. Invencível. E aí eu me contrapus com muita gente do meio, inclusive. Porque a gente Na se minha veste, na a minha gente se visão, veste de razão também, né? sem dúvida. E na minha visão, fazendo o que era certo. Mas o que era certo pra quem? Exato. Aí a gente vai Quem ficando falou mais que é velho. certo, né? Exatamente. Essa história da barba, ela simboliza exatamente isso. Você vai ficando mais velho e vai entendendo que há sempre um ponto de vista. Sim. E há sempre uma necessidade que você não está participando. E às vezes não tem só uma verdade, né? Então você vai relaxando e as coisas vão fluindo. Então, quer dizer, eu consigo fazer com que o meu trabalho, mesmo com a capa do Super-Homem, seja muito mais fluido, sereno. Ela continua lá, mas tá mais leve. Mais leve e com resultados melhores, porque a bagagem que a gente traz isso é peso de tradição, de bagagem, de experiência, graças a Deus. Graças a Deus. E a toda a equipe que nos rodeia. Sim. Porque a gente não faz nada sozinho. Né? Se as pessoas que a gente traz para perto não entenderem o que a gente quer e não concordarem com o que a gente quer... Tem que trabalhar em sintonia, né? Meu amigo, eu quero te agradecer muito. Eu venho sempre, hein? Eu acho que... Adorei esse microfone aqui. Gostou? Eu nem explorei muito as articulações. Falaram que você podia mexer, subir, descer, mas eu você nem fiquei mais na mexeu. minha, fiquei contido. Você ficou contido. Olha, me perguntam sempre se, Dani, posso voltar? Pode, quantas vezes tiver histórias para contar. Porque eu acho que é muito legal dividir isso. Porque é o mínimo que você pode fazer é me chamar de novo. Bom, mas busque histórias. Que eu tenho certeza que tem mais 1 milhão de histórias para contar. E a gente vai se ver novamente. Maravilha. Muito obrigado. Quer deixar o seu @, ali para a galera, quem quiser entrar na Conceito e ver os seus vídeos que são máximo? Eu tenho gravado uns vídeos, viu? Eu tenho gravado uns vídeos e eu tenho achado legal, inclusive. Ele grava a si mesmo, a si próprio, consigo mesmo. É um vídeo demais, gente. Vocês têm que assistir, porque ele fala de assunto sério. A minha equipe sou eu. Não, só no vídeo, né? Claro. Sim, claro. Mas é assim, a ideia central, eu acho, para deixar... Então, eu tô falando com você direto, olho no olho. Se você for fazer um evento, explore os seus sonhos. Ponha para fora os seus sonhos. Seja claro, seja clara com o que você quer. Porque quando você cruzar com um profissional que realmente quer te ouvir, você vai ter esse sonho realizado. Então, assim, é isso que a gente faz desde que a gente começou. A gente vai ficando melhor no que a gente faz porque a gente se preocupa com isso que eu estou dizendo. Eu preciso entender o que você quer. Eu estou lá fora, mas como eu disse, é o primeiro contato com a sua festa. E o último. E se eu tiver que entrar ou ficar lá dentro, eu tenho que saber qual que é a toada para fazer parte dela, para não destoar. Então, cerque-se de profissionais que entendam você, para você ter o que você precisa e o que você quer. Acho que é isso, viu? É isso aí. E o @ da Conceito? O @. Eu não sou um cara tecnológico. Vamos lá. @ricardonucci.conceito. Nucci, com 2 Cs, tá? Não é Nucci. Não, é Nucci, sim. Eu cresci falando Nucci. Fala Nucci pro povo entender, gente. Mas é Nucci com 2 Cs. ricardonucci.conceito. Lá você vai ver vídeos que eu tenho achado até legais, porque eu ouço as coisas que eu mesmo falo, e eu vejo as coisas que eu gravo. Você tá virando, nem sei o que, você tá virando expert. Lá você vai ver alguma... Eu não gosto muito de fotos de... Sabe essas fotos do pessoal perfilado? Assim? Cara, porque é muito ruim. Aquelas fotos assim? A gente tem que ser mais natural. Sim, com certeza. Eu quero um dia vir aqui falar que não tem nada a ver com evento, de uma certa maneira, mas por outra tem muito. Quero falar do Aikido. Ótimo, vamos falar disso. Então, tem história boa de Aikido, né? Tem várias. Lá no Instagram você vai também ver bastante coisa minha lá no Aikido, o kimono e tal. Eu tenho 2 fardas, o kimono e o terno. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço, Dani. De verdade. Muito obrigada. Contar suas histórias, trazer sua bagagem e confiar no nosso projeto. E essa caneca é minha, né? É sua, pode então levar. Então tá gente, a gente espera no próximo, com muita história boa, muita história engraçada, com peças tipo essa aqui no próximo, tá bom? Obrigada, um beijo, até a próxima.